Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já faz algum tempo que eu não apareço aqui compartilhando conteúdo de programação para vocês. E nesse vídeo de retorno eu separei um conceito, um conteúdo super importante, super legal, que eu tenho certeza que vai trazer muito valor aí para os projetos de vocês. Então o vídeo de hoje se trata de um conceito chamado de RPC, Remote Procedure Call. Tenho utilizado bastante aqui nos meus projetos e tem me trazido uma produtividade muito grande. Então, antes de a gente continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Já se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, dá o teu like no vídeo e ativa o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos que eu compartilhar aqui com vocês. Então, bora pro código. Deixa eu mudar aqui para minha tela. Então, RPC. Eu vou introduzir o conceito de RPC aqui nesse quadro branco para a gente exemplificar de forma teórica, né? Então, RPC, Remote Procedure Call. Deixa eu ajustar aqui. É basicamente uma forma da gente trazer código que está no servidor, numa API, para dentro do cliente, tá? A gente faz chamadas remotas utilizando essa estratégia. E aí, qual é a vantagem de utilizar RPC? Que com RPC a gente tem uma comunicação totalmente type-safe, tá? A gente sabe todos os tipos de dados que a gente consegue trafegar ali do cliente para o servidor, e a gente consegue entender tudo aquilo que o servidor expõe para a gente, né, para que a gente consiga consumir do nosso lado do cliente. Então, vamos imaginar aqui um cenário, né, onde a gente não utiliza RPC. Então, eu vou criar aqui duas caixas, né? A primeira caixa aqui vai exemplificar o client. Deixa eu copiar aqui. E a segunda caixa vai ser o nosso server, né? Então, server. Então, como que originalmente tradicionalmente, né, eu digo, a gente se comunicaria com o servidor, as nossas API do lado do cliente. A gente enviaria, deixa eu só colocar aqui as setinhas, a gente enviaria uma requisição HTTP, né? Geralmente a gente utiliza o método fetch lá do JavaScript, tá? E o servidor, a API, retornaria uma response. Tranquilo? Então, nesse tipo de cenário, o cenário mais tradicional, o client, usando o método fetch, ele não teria noção de quais seriam os endpoints que esse servidor expõe, quais são os métodos HTTP que esse servidor também expõe, e os tipos de dados que a gente consegue passar em cada um desses endpoints, e os tipos de dados retornados por cada endpoint. Então vocês percebem que da forma tradicional fica tudo que meio que obscuro, né? A gente não sabe como que os dados se comportam do lado do servidor quando a gente está fazendo as nossas chamadas no client side. Então, vamos hipoteticamente dizer aqui que nesse servidor a gente teria, sei lá, dois endpoints. Um endpoint get, trazendo aí a lista de users, e um endpoint post, trazendo para fazer a autenticação, por exemplo, off. Beleza? Então, imagine que para a gente trazer a lista de users, a gente poderia passar, sei lá, alguns filtros no endpoint. No método post, a gente teria que passar um body aí com e-mail e senha para fazer essa requisição. E aí, novamente, né, de forma tradicional, a gente não teria conhecimento de todas essas informações do lado do cliente. Então, sem o RPC, a gente ficaria meio que às cegas. E agora, se a gente copiar isso aqui e trouxer para um cenário utilizando o RPC, deixa eu colocar aqui em cima sem RPC, e aqui embaixo a gente trazer aqui para o cenário com RPC, quando a gente estivesse chamando, né, fazendo as nossas requisições do lado do cliente, o cliente saberia exatamente tudo aquilo que o servidor expõe. Então é como se a gente estivesse mostrando aqui deixa eu copiar aqui, mostrando para o cliente tudo aquilo que o servidor expõe. Então no cliente a gente saberia que existe um endpoint /users, esse endpoint ele espera receber, sei lá, o ID do usuário, ABC, deixa eu arrastar só aqui para o lado, ABC123. Ele espera receber talvez um order para ordenar aí a listagem. Deixa eu só dar mais espaço aqui, tá? E aí esse endpoint retornaria ali um array contendo os usuários. Então aqui a gente pode dizer que esse endpoint retorna aí uma lista de usuários contendo ID, ABC123, contendo o name, Matheus. Então, com o RPC a gente consegue saber todas essas informações do lado do cliente. A gente teria acesso aos dados
e aí a gente conseguiria, por exemplo, fazer requisições muito mais seguras do lado do cliente para o lado do servidor. Então, se por um acaso no servidor a gente mudasse alguma informação, agora o endpoint get/users não espera receber mais de um desses parâmetros, a gente removeu aqui o name, adicionou um e-mail agora. Então, no client-side a gente teria essa informação totalmente mapeada. Então agora que eu já compartilhei com vocês como que o RPC funciona na prática, eu quero mostrar para vocês aqui num projeto real como que eu implementei, né, o RPC dentro de um projeto aqui que a gente desenvolveu lá no Dev Sem Limites. E aproveitando que a gente vai falar um pouco aqui de um dos projetos que a gente desenvolve lá no Dev Sem Limites, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você fazer a sua inscrição na minha formação Dev Sem Limites, onde lá a gente aborda conceitos como esse do RPC e vários outros conceitos avançados do ecossistema do JavaScript voltado para o desenvolvimento web. Então, se você quer evoluir na programação como desenvolvedor full stack, de forma completa, né, desde o front-end até o back-end, clica no link que eu vou deixar na descrição, que eu tenho certeza que vai ser de grande valor para a sua jornada de programador. Então, vamos lá. Aqui no nosso projeto, a gente desenvolveu esse projeto Taskmaster, que é um gestor de projetos, basicamente. A gente tem aqui, ó, o RPC configurado, tá? Então, basicamente, eu estou utilizando aqui o RPC junto com o Rono. Então, para quem não conhece, o Rono, ele é um framework back-end, bem parecido com o Express. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com o Express aí para desenvolvimento de APIs, mas o Rono é bem similar. Ele segue praticamente a mesma estrutura ali do Express para implementação dos endpoints, dos métodos HTTP das nossas APIs. Então, basicamente aqui, ele já tem meio que padrão, né, meio que default aqui dentro dele, esse sistema de RPC. A gente só precisa fazer algumas configurações. Então, basicamente, a gente define aqui um client, tá? E se vocês observarem, a gente passa para esse client o tipo da nossa API. Então, a gente expõe tudo que a nossa API retorna, né? Então, se a gente vir aqui em app type, vocês vão observar aqui está a definição de todos os endpoints da nossa API. Então, ó, eu tenho um endpoint, um segmento, né, de rota, né, para teams, files, members, projects, tasks, e aqui no final a gente retorna um tipo, né, com base em todas essas informações. E aqui, se a gente entrar em um desses endpoints, né, desses segmentos de rota, a gente pode ver, né, que a gente tem aqui basicamente as definições dos métodos HTTP. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um endpoint get para /teams, para retornar aí uma lista de teams, tá? Então, basicamente, cada um desses módulos aqui a gente está separando, né, por domínio aí de conhecimento da nossa aplicação, os endpoints da nossa API. E cada um desses endpoints retorna, né, seus respectivos dados. Ó. Por exemplo, aqui nesse endpoint /teams, que retorna a lista de teams, a gente retorna essa estrutura aqui, ó, uma lista de teams seguindo essa estrutura, name, day, image, created at, user ID, invite code, e a gente retorna no formato de array, tá? A gente retorna uma lista. Então, basicamente, quando a gente for utilizar o client, né, esse client que a gente está criando utilizando o conceito de RPC, olha só que legal. Deixa eu abrir aqui alguma chamada aqui para o nosso back-end. Eu vou vir aqui em Teams, Hooks. Deixa eu ver aqui, Get Teams, Use Get Teams. Olha só, a gente importa esse client, API, e aqui basicamente, ó, deixa eu voltar aqui, a gente tem conhecimento de todos os endpoints que o nosso back-end expõe. Então, acessando esse objeto API, a gente consegue saber todos os recursos que estão sendo expostos na nossa API. A gente tem aqui, ó, as operações de files, members, projects, tasks e teams. Então, no nosso caso aqui, a gente pode, ó, se eu der um ponto teams ponto alguma coisa, a gente retorna aqui, ó, que a gente consegue fazer uma requisição do tipo get, uma requisição do tipo post e uma requisição passando o team ID na nossa requisição. Então isso aqui é muito legal. Então, ó, na requisição do tipo get, a gente pode trazer aqui uma lista de teams. Então aqui com o RPC, se a gente pegar esse response.json e trazer aqui para uma variável, res, olha só o que acontece. Se a gente passar o mouse em cima do res, a gente vai observar que a gente tem um data, posso desestruturar esse data aqui, ó. E esse data vai conter exatamente a lista de teams que a gente definiu lá no nosso back-end. Então, esse código aqui,
a gente está fazendo uma query, né, utilizando o React Query, ele tem total conhecimento dos tipos de dados que a gente passa dentro da nossa API, do nosso back-end. E olha só que legal, se por um acaso eu decidir que lá no endpoint, que traz a lista de times, eu preciso agora passar um parâmetro qualquer, sei lá, vou colocar aqui que eu preciso passar um team ID. Provavelmente ele vai dar problema porque a gente já tem esse endpoint. Deixa eu ver aqui embaixo. Ó, a gente não tem o endpoint com o team ID sendo passado, mas então olha só, se a gente observar aqui agora, ele começou a reclamar no nosso método get, porque agora não existe mais nenhum endpoint, né, que é só um barra, né, barra teams no caso. A gente precisa fornecer agora um team ID para acessar aquele método HTTP do tipo get. Então aqui para a gente fazer isso, a gente pode fazer a chamada do endpoint, ó, informando que a gente vai acessar o endpoint com barra team ID. Eu vou acessar o método get, que esse endpoint retorna, e aqui ele vai receber, ó, um param. E esse param vai conter o team ID. A gente precisa fornecer aqui, ó. Então é como se a gente estivesse fazendo uma chamada para um método get, fazendo a requisição barra teams barra team ID. Tranquilo? E aqui a gente fornece o valor desse team ID dentro desse objeto aqui, param, na nossa chamada. Então esse recurso melhora demais a nossa tipagem do lado do front-end, porque a gente consegue saber literalmente tudo, exatamente tudo, que o nosso back-end é capaz de expor para a nossa aplicação do lado do front-end. Então RPC é um conceito fantástico, tenho utilizado demais, e eu recomendo que vocês deem uma aprofundada nesse conceito, porque eu tenho certeza que vai melhorar drasticamente a qualidade dos seus entregáveis quando você estiver desenvolvendo aí aplicações full stack, né? Não só full stack, mas quando você estiver consumindo qualquer API, vocês podem utilizar esse conceito aqui do RPC, que eu garanto que vai ser extremamente valoroso aí para os seus projetos. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!